quarta-feira, nessa semana, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. E justamente por conta dessa data, a gente teve a discussão e votação pelos deputados nessa semana desse projeto, Claudinho, que ele define diretrizes para os planos nacional, estaduais e municipais de enfrentamento das mudanças do clima. O foco desses planos vai ser tanto, a ideia é que seja tanto o foco na adaptação às mudanças climáticas, e a gente está vendo isso, infelizmente, que esses eventos extremos eles têm ficado cada vez mais comuns, no caso, por exemplo, de agora, das enchentes do Rio Grande do Sul, mas também não só enchentes secas, severas, mas esses planos, como eu disse, eles não tratam apenas de adaptação, a ideia é que eles tratem também de prevenção e de redução de danos. Essa era uma proposta que ela já tinha sido votada pelos deputados, foi ao Senado, voltou para a avaliação dos deputados e aí teve essa votação concluída e, portanto, ela já pode ir à sanção presidencial. Entre as mudanças feitas pelos senadores e que agora foram acatadas pelos deputados, está, por exemplo, que esses planos eles possam ter um monitoramento, uma avaliação regular das ações previstas. E que também, nesse projeto, da forma como ele então foi aprovado aqui por deputados, por senadores, também prevê que o Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima, que ele possa, os recursos desse fundo possam ser usados para financiar os planos municipais de adaptação dessas mudanças climáticas e que essas ações desses planos, elas não sejam focadas apenas nas cidades, mas que também elas envolvam o campo, para que no campo, por exemplo, você tenha cada vez mais ali um incentivo a uma agricultura de baixo carbono, ou seja, uma agricultura que tenha menos emissões de gases do efeito estufa. Mas como eu disse, Claudinho, essa proposta ela foi aprovada pelos deputados, essa que então define essas diretrizes dos planos de enfrentamento às mudanças do clima, mas uma série de outros debates na Câmara nessa semana estiveram ali focados na questão do meio ambiente. A gente teve uma sessão solene no plenário em que, por exemplo, foi ali inaugurada uma nova edição da Virada Parlamentar Sustentável, que é justamente uma reunião de deputados que compõem a Frente Parlamentar Ambientalistas e também várias organizações da sociedade civil que tratam de meio ambiente, prevendo debates, discussões, seminários e também ali uma priorização, a indicação de prioridades de votação de projetos, como esse próprio projeto que foi aprovado, de um plano de enfrentamento às mudanças do clima, e também projetos que esses grupos considerem prejudiciais ao meio ambiente. E aí há, por exemplo, uma discussão no Congresso que muda as regras para o licenciamento ambiental, e essa é uma das propostas que esse grupo indica que não seriam benéficas ao meio ambiente. Essa discussão está colocada. Também a gente teve nessa semana algumas reuniões da comissão que trata de uma proposta de emenda à Constituição que destina 5% de emendas parlamentares justamente para a prevenção desses desastres naturais, para mitigação desses desastres, voltada a essa questão do enfrentamento aos desastres naturais. Esse grupo, essa comissão que trata dessa proposta, Claudinho, eles vêm falando muito das enchentes do Rio Grande do Sul, porque infelizmente, quer dizer, a gente tem um estado que há mais de um mês está com consequências severas pelas fortes chuvas, grandes alagamentos, ainda tem regiões alagadas, e mesmo onde a água já baixou, a gente tem acompanhado pelo noticiário que é muito trabalho de reconstrução, muita gente que ainda está desalojada, desabrigada, que precisa reconstruir sua vida. Então, a ideia dessa proposta que está em discussão na Câmara e que teve audiências públicas na comissão que a analisa nessa semana é justamente que você possa ter recursos, tanto para essas reconstruções, e o relator, o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, o relator dessa proposta, disse que a ideia dele é apresentar um relatório que preveja não só o enfrentamento das consequências dessas mudanças climáticas, desses eventos extremos, desses desastres, mas também ações de prevenção, porque isso a gente viu que também é fundamental, já que as mudanças do clima, e aí os especialistas colocaram nessas audiências públicas nessa semana, Claudinho, que essas mudanças do clima elas estão aí e que cada vez mais esses eventos vão ser extremos. Teve um dado, por exemplo, que me chamou muita atenção em um desses debates, que o professor de Direito Ambiental da Unicinos, Delton Carvalho, ele destacou que mais de 25% das mortes por chuva no Brasil nos últimos 10 anos, elas ocorreram em 2022. Quer dizer, isso está se intensificando cada vez mais, e aí esse olhar atento, tanto dos parlamentares quanto também especialistas que têm vindo debater esse assunto aqui na Câmara dos Deputados. Tivemos também aprovações na área de economia. Pois é, 2 projetos que também tiveram, assim como esse
que eu citei há pouco, da mudança do clima, também foram 2 projetos com votação concluída, porque eles já tinham sido votados pelos deputados, foram ao Senado, sofreram modificações, voltaram para a Câmara, agora votação concluída, e 2 propostas que vão então para a sanção presidencial nessa área aí econômica. Uma delas, ela autoriza a compra pelo setor privado de dívidas a serem recebidas pelo poder público, e aí nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Essa é uma proposta que tem apoio dos governos estaduais, justamente porque já existem leis estaduais, algumas leis estaduais nesse sentido, e o fato de você ter uma lei federal, isso traz mais segurança jurídica para esses processos, e a ideia é que você, nesses entes públicos que tenham créditos, dívidas a receber, eles possam vender essas dívidas para o setor privado, claro, com um deságio, quer dizer, mais baratas essas dívidas do que eles eventualmente receberiam, mas eles conseguem, nesse momento, quando eles vendem, alavancar recursos mais rapidamente. E aí esses recursos, a ideia é que metade deles vá para a Previdência Social e metade para investimentos. Não foi uma proposta, mesmo ela tendo já tendo sido discutida pelos deputados, voltando do Senado agora e concluída, não foi uma proposta sem debates, houve críticas, porque alguns parlamentares acham que é uma forma de o governo acabar não recebendo esse dinheiro como um todo lá no fim, no momento que ele recebesse essa dívida, já que ele venderia, agora tem autorização para vender com deságio ao setor privado. Mas o relator, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, e a maioria dos deputados, entendeu o seguinte, que é uma forma de você levantar recursos, principalmente aí para investimentos, sem aumentar impostos. Então, esse é uma saída interessante. O outro projeto que vai para a sanção, também nessa área econômica, ele traz ali regras para você colocar ali, uniformizar as taxas de juros a serem aplicadas em contratos entre particulares. O que acontece hoje? Você tem muitas decisões judiciais discrepantes, divergentes, quando tem uma dúvida ali entre as partes, há uma briga ali sobre, que juros vão ser aplicados no caso de atraso no pagamento dessa dívida, ou mesmo quando essa dívida juros mesmo de cobrança da própria dívida. Então, como você tem muitas regras ali divergentes, essa proposta ela vem uniformizar para particulares essas regras, ela também é uma proposta que vai para a sanção. Por exemplo, uma das questões colocadas é que possa ser utilizada a taxa Selic, no caso, por exemplo, de juros cobrados por atraso no pagamento aí de um contrato entre particulares. Essa foi uma das questões colocadas. E o relator dessa proposta, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, ele destacou que hoje existem cerca de 6 milhões de contratos desse tipo entre particulares, que, portanto, é importante você ter ali uma padronização de regras no caso de cobranças ali de taxas de juros, justamente para dar mais segurança jurídica e até também, tendo regras mais definidas, a possibilidade de os juros serem menores. Ana, e o último item da sua lista é uma discussão que já passou pela Câmara e teve continuidade. Então, a gente teve na última semana que teve ali o feriado de Corpus Christi, a votação do programa Mover, que é um programa de mobilidade verde. A ideia dele é dar incentivos fiscais e reduzir o imposto sobre produtos industrializados, justamente para incentivar a indústria automotiva a pesquisar, a desenvolver veículos que emitam menos gases de efeito estufa. A ideia é ter ali em torno de 19 bilhões de reais, por exemplo, em 5 anos para desenvolver esse setor. Essa parte do mobilidade verde, do Mover, até que não foi tão controverso. O que foi controverso foi uma emenda que foi acrescida nesse projeto pelos deputados na primeira votação, quando houve aqui na semana do Corpus Christi, que volta a taxação, em parte, daquelas compras internacionais abaixo de $50. Hoje, essas compras em vários sites, inclusive sites chineses, por isso que essa emenda até ficou conhecida como aqui a taxação das blusinhas, a gente está conhecida aqui nessa discussão no Congresso com esse nome, mas é que essas compras até $50, elas não têm imposto de importação, elas não têm imposto ali federal, elas só têm os 17% de ICMS, que é um imposto estadual. Bom, só que a indústria nacional, muitos parlamentares estão dizendo que isso tem prejudicado a indústria nacional com essas compras que vêm do exterior, compras de baixo valor. Com isso, então, houve ali uma aprovação de uma emenda pelos deputados e agora confirmada ali pelos senadores, de que as compras abaixo de $50, elas passam a ser taxadas de importação em 20%. Teve muita discussão no Senado,
O relator lá no Senado dessa proposta chegou a tirar esse trecho do texto, mas ele voltou a partir de uma votação, como a gente diz aqui no jargão legislativo, um destaque, uma votação em separado, então voltou esse trecho. Mas nessa discussão do mover, lá no Senado, houve mudanças no projeto, não essa parte da taxação das compras, né, da taxa das buzinas voltou, mas houve outras mudanças no texto, Claudinho. Por exemplo, lá os senadores decidiram retirar desse texto alguns artigos relacionados ao estímulo, por exemplo, ao etanol, né, o álcool, combustível, para, segundo eles, não engessar ali a produção de gás e petróleo no país. Então, como houve mudanças nesse texto anteriormente aprovado pelos deputados, essa discussão não acabou. E aí volta aqui para a Câmara esse debate, tanto sobre o MOVER, que é o Programa de Mobilidade Verde, quanto também dessa questão aí da taxação das compras internacionais abaixo de $50. Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara, sempre trazendo para a gente um resumo do que aconteceu no plenário da Câmara, no plenário do Senado e no Congresso em geral. Ana, muito obrigado e até a próxima semana. Obrigada, Claudinho. Obrigada também para quem acompanha a gente ao vivo aqui no Resumo da Semana, na rádio, na TV Câmara, no YouTube, nas nossas emissoras da Rede Legislativa de Rádio, rádios parceiras, e também para quem depois escuta a gente por podcast em outras emissoras parceiras de todo o país, como a Rádio Brasil FM 87,9 de Belo Horizonte, Minas Gerais.